Olá, ouvintes, esse é o Ouvindo Olhares, nosso podcast aqui da Rádio Câmara Joinville 102.3, onde entrevistamos artistas, produtores e realizadores culturais aqui de Joinville e região. Estamos aqui nos estúdios da CVJ entrevistando nossa convidada, Jesus Luma. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Oi, Joinville. Feliz em estar aqui pela primeira vez também e poder trocar esse papo maravilhoso, intenso com vocês. Eu sou Pedro Neto, sou artista visual. Eu sou Vi Ortiz, sou artista do audiovisual aqui em Joinville. E Luma, a gente sempre gosta de fazer uma introdução sobre como foi esse caminho para você chegar até a produção artística, né? Tivemos ali nossa pré-conversa, você falou muito, por exemplo, sobre como foi importante ter esses espaços comunitários no seu bairro para que você conseguisse se desenvolver como artista. E você também veio de uma outra área que não era música antes. Então fala um pouquinho pra galera como foi esse seu caminho, sua história. Eu acho que antes de tudo a arte sempre foi a minha maior potência, assim. Isso sempre teve muito nítido pra mim, desde a minha primeira infância, aos 6 anos de idade, ainda no Maranhão, cantando. Aí chegou em Joinville aos 18, eu já tinha passado pela dança, eu fiz dança dos 9 aos 18 anos em São Luís, no Maranhão. E chegando aqui eu imaginei que eu seria bailarina, né? Porque estou na cidade da dança, ora, logo o que vai acontecer é eu virar bailarina. Só que o que aconteceu foi que a música, que sempre esteve muito presente na minha vida, quando eu cheguei em Joinville, eu comecei a desenvolver a música, né? Inicialmente, eu e meu violão em casa. Depois, os meus amigos me convidando para espaços culturais, onde eu poderia mostrar minha arte. O primeiro lugar que eu cantei e ganhei, que era tipo um concurso assim, né? Entre artistas e tal, foi na Hammurabi, que fica no Itinga. Então, a partir de me ver dentro da Hammurabi, entrando num concurso, ganhando esse concurso, eu comecei a me acreditar como cantor e artista, né? Porque eu sempre estive nesse lugar, mas quando eu vim para Joinville, não foi para viver da arte ou fazer dança, que era uma probabilidade, né? Mas foi para eu estudar em áreas que, na minha cabeça, naquela época, seria as áreas que me dariam condições de viver, de pagar as minhas contas. E eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, tranquei a faculdade, fiz design de programação visual. Nessa época conheci Pedro. Sim. Na faculdade. E depois, ao final da faculdade, com o acesso, fazendo shows na Hammurabi e depois na Casa Iririú, que era um outro espaço que existia e fomentava a cultura direto aqui em Joinville, foram esses espaços iniciais que me deram o que eu acredito que é mais importante para qualquer artista, que é se apropriar desse lugar de artista. Porque o mundo diz que a arte não é um caminho, que isso não é possível, que não é possível sobreviver da arte ou viver da arte numa cidade como Joinville, né? Então, tudo que eu produzi, ou melhor, a minha jornada como artista, como cantora e compositora, começa no Maranhão, no coral, aos 16 anos. E quando eu chego aqui, começa nos projetos que atendem os bairros mais afastados do centro, que no caso era o Itinga e o Iririú. E projetos de coletivo, E projetos né? coletivos. Então, no final da faculdade, quando eu achei, por incentivo dos meus amigos, por ter esses espaços culturais que me abraçavam e me permitiam expressar a minha arte, ao fim da faculdade, no período da faculdade, quer dizer, eu fui fazendo vídeos pro YouTube, criando música e tal, e ao fim da faculdade eu tinha recebido um convite do Xuxa Levi, que é um produtor nacional que já produziu nomes como Emicida, Vanessa da Mata, Marina Lima, um monte de nomes maravilhosos, me chamou para esse projeto. Ao fim da faculdade eu tive que decidir. Você vai fazer a tua colação de grau ou você vai ganhar de presente uma gravação de uma música e um videoclipe com um produtor nacional? Aí eu escolhi. Isso no longínquo ano de 2012? 2016. 16. Parece
pouco tempo, mas já faz 10 anos. Então, nessa época, eu digo... Então, assim, pra resumir, eu só falo... Eu digo que a minha arte, ela só é possível a partir de espaços culturais e de projetos culturais que me dão palco e, através desses palcos, me dão a oportunidade de me reconhecer como artista. Isso é essencial para o desenvolvimento de qualquer artista, principalmente da autoestima do artista. Porque a gente vive aqui dentro de Joinville, principalmente, uma narrativa de que é cidade industrial, cidade cinza, onde a arte não tem espaço para florescer. Quando, na verdade, nós somos um polo de criação artística gigantesco. Exato. E quando tem espaço é para arte erudita, que tem influência em muitos artistas aqui, mas só que a gente tem uma produção popular muito forte. E falta realmente, tipo, inegável, esses espaços físicos pra galera se apresentar e ocupar, né? E eu até gosto de contrapor esse pensamento do espaço do que é a arte erudita, né? Porque a gente insiste em narrar Joinville a partir de uma colonização alemã, europeia, e esquece que antes disso as manifestações culturais de um povo já existiam nesse lugar. Já tinha. Então, dizer que originalmente as expressões artísticas dessa região são o piano, o balé clássico ou qualquer coisa que esteja nesse lugar do erudito é simplesmente ignorar uma história, apagar uma história e continuar apagando ela. Essa história não tem que ser apagada e nem ignorada. Ela faz parte da construção desse lugar. Pelo contrário, é urgente que a cidade, enquanto administração pública que reconhece os valores do impacto cultural e da geração de cultura dentro de uma cidade, faça um movimento contrário de resgatar tudo isso que foi apagado e de recolocar essas coisas que foram apagadas neste lugar que foi imposto uma outra coisa que não é nossa, que não é brasileira, que não é expressão do nosso povo. Tudo que se produz de arte que veio de outros lugares do país, do mundo, né? Maravilhoso. A arte em si, ela não tem fronteiras, né? Mas apagar a história de uma produção artística de povos originários que já viviam por aqui para poder se apropriar de uma história que é estrangeira e dizer que isso é o natural daqui, no mínimo, ou falta de conhecimento ou má intenção. Porque, ainda que inconsciente, ainda que uma má intenção, que parte de uma configuração histórica e social, que simplesmente tirou os povos indígenas e os povos originários e os povos que sempre criaram cultura neste lugar. A gente tem aqui, por exemplo, na nossa região, boi de mamão, saca? É uma coisa que vindo do Maranhão, uma cultura afro-indígena, né, que se mistura e nasce uma manifestação artística que também tem aqui. Das manifestações ribeirinhas também, da galera que fica na Baía da Tonga e de outros polos de migração. Os cantos e os rezos, isso já vivia por aqui. Então, eu vejo muito esse lugar, eu me vejo muito nesse lugar, né? Enquanto uma artista que eu tive muitos acessos, né? Como eu falei, eu tive acesso a 2 faculdades, ambas por incentivo de programas do governo federal. Eu acessei faculdades pelo ProUni. Então, eu tive o acesso de desenvolvimento da minha cognição para além do que é só artístico, mas também para entender a história como um todo, né? O contexto político, social, histórico, cultural que desenvolve essa cidade. E recentemente eu participei de um projeto que chama Zooarqueologia, que é a história dos sambaquis. E eu pude descobrir capítulos de Joinville e de Santa Catarina que simplesmente eu nunca tive acesso, sabe? Os povos xoquengles, os povos tupi-guaranis que viviam e produziam cerâmica, pintura, artes diversas e já estavam aqui. Tipo assim, 10 mil anos, saca? Uma história semelhante a Egito, sabe? Um negócio que é maravilhoso, que todo mundo devia saber, sabe? Então, são esses lugares que a gente já estava conversando agora, né? Sobre o que é construção de cultura.
né? A cultura é tudo que a gente mantém como um comportamento repetido numa civilização específica. Só que a nossa cultura sofreu interferências totalmente brutais e injustas, né? Eu falo cultura, região brasileira, sul-americana, com todo o processo de colonização. Então, saindo desse ponto, é muito importante lembrar para Joinville que não, Joinville. A nossa cultura não é alemã, a nossa cultura não é russa, a nossa cultura não é fora do Brasil. A nossa cultura, por mais que ela tenha recebido algumas técnicas, ela continua sendo brasileira porque ela nasce no Brasil, porque ela nasce dessa mistura e de uma arte e de uma expressão artística que resiste a todas essas violências e a toda a tentativa de apagamento que se tem sobre a arte, né? E aí, voltando para o ponto inicial, eu preciso admitir que eu não poderia me ver como artista, eu não teria condições de me apropriar de um lugar e dizer, eu sou uma cantora, compositora, multiartista, se não houvessem espaços como a Casa Iririú e a Morabe e a Ajote, sabe? Que também é um outro espaço que me permitiu exercer o meu fazer profissional dentro da arte e ver que eu lotava esses espaços sempre dentro dessa cidade. Então, acho que antes de tudo, Joinville tem a carência de desenvolver espaços para que os próprios artistas possam se admitir artistas. Porque esse é o primeiro processo de desenvolvimento de cultura. É espaços que legitimam essas culturas, né? Exato. E a projeção desses artistas a gente já tem. A gente tem o Fevereiro, que já tem influência também fora do estado. Você, que também Ana tem Paula uma carreira da Silva. extensa. Exato. A gente tem esse potencial artístico fortíssimo. Isso é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla. O que falta é a cidade em si receber essas pessoas e abraçar elas e tratar como um patrimônio cultural mesmo. Eu acho que é uma maturidade que tem que partir de um projeto de administração municipal. Porque, por exemplo, agora nós estamos perdendo um dos poucos espaços que nós temos. Por exemplo, eu fiz inúmeros shows. Dois espaços, né? 2 espaços, a Plage e a Jote. A Jote, a Associação o Teatro da Jote, da Associação Joinvilense de Teatro, é um espaço que eu ligava, perguntava se tinha agenda, pagava as taxas de administração e limpeza que precisava do espaço, né? Da pessoa que ia ficar ali e tal. E eu executava o show. Então, eu tinha um espaço que era um teatro, que é propício para execução de shows e peças de teatro, que agora não existe mais, que está sendo colocado num prédio do lado de uma linha de trem, onde vai passar o trem no meio de um espetáculo puxando buzina. Tipo, que tipo de administração é essa que não tem a sensibilidade de saber que se você vai fazer um espaço para ter arte, você não vai colocar do lado do trilho de um trem, sabe? Tipo assim, agora a Jote tá sendo realocada para onde é como é o nome do espaço? Se eu não me engano, é Estação da Memória, né? Estação da Memória, ali do lado do... Mas é do lado... daquele shopping big, né? Então, de rente à linha de trem. E de rente também a um cruzamento de trânsito com trem. Então, tipo assim, é uma falta de realidade do que é a arte, sabe? É uma falta de um plano de urbanização, né? De você ter essa tentativa ativa de manter esses centros culturais, históricos ativos mesmo. E isso é uma coisa que eu sinto que tá tendo movimentos pequenos para, sei lá, o MINC ser ocupado, o cemitério também dos imigrantes ser ocupado com essas iniciativas culturais, mas não de uma forma de unificar, mas de ramificar ainda mais, sabe? De nichar ainda mais e dificultar o acesso a esses espaços. E isso é uma coisa que, a longo prazo, vai dar um problemão até para a economia cultural da cidade, né? Quando você não tem um espaço onde você consegue fazer uma feira, onde você consegue fazer um show, um carnaval, quando você não consegue fechar uma rua para você conseguir fazer um pequeno festival, você se torna dificultoso até para que você consiga
executar editais de show, editais por exemplo, de festival. antes ali a gente tem um complexo geográfico muito interessante quando a gente fala de Museu de Arte de Joinville, o MAGE, ao lado a Jote, Teatro da Jote, né? Que é um teatro, e logo ao lado a Plage, que é o galpão de artes visuais. Juarez. Então, quando a gente desenvolve projetos... ali perto também tem o Juarez Machado, Juarez né? Machado, que tá ali do ladinho. Então, quando a gente desenvolve, por exemplo, uma espécie de festival multiartístico, Os circuitos ficam todos ali. a gente tem esse circuito ali. Aí agora o que a prefeitura tá fazendo? Tá tirando a Jote de um espaço que já é considerado um ambiente cultural na cidade, onde as pessoas já têm isso no imaginário. Aí tira a Jote e joga pro lado de uma estação de trem, da linha do trem, pega a Plage e joga lá pra zona norte, no Saguaçu. E aí fica o Museu de Arte e o MAGE, Isolados. o Museu de Arte e o Juarez isolados ali. E aquele espaço que era gigantesco, que não só abrigava a arte visual, a arte musical, o teatro, mas as artes urbanas que aconteciam ali naquele pátio, já não vão mais existir. Porque juntava todos os públicos. E aí, como que a gente quer desenvolver uma cidade com talento e com uma visão desenvolvida sobre o que é arte e cultura, se a gente segmenta tudo, se a gente tira essa conexão que esse espaço proporcionava? Eu peço encarecidamente aí pros administradores da cidade, prefeitos, repensarem isso com muito carinho, porque existe toda uma comunidade artística que já se vê envolvida não só afetivamente e simbolicamente, mas historicamente com esses espaços. É desconsiderar toda uma trajetória de arte que é desenvolvida e articulada com a apropriação desse espaço como um lugar onde as pessoas podem ir ver teatro, artes visuais, artes urbanas, tudo no mesmo lugar. Então, existe essa dificuldade dentro da cidade, assim, de entender uma administração cultural que fortaleça, não que enfraqueça o que já foi construído, sabe? Eu acho que uma das coisas mais importantes no que se diz respeito a pensar uma cidade é saber que eu vou morrer daqui a uns 50, 60, 80 anos, se eu viver bem. E que você que está assistindo também. Então, existe uma espécie de egoísmo temporal que as pessoas que estão no poder ou que acessam locais de poder passam a proteger as suas posições políticas mais do que um projeto de cidade. Assim como os cidadãos acreditam que eles estão fazendo um projeto de cidade, quando na verdade eles estão defendendo opiniões particulares de política. É uma cultura individualista mesmo. Totalmente, porque o espaço que teve a Jote recebeu artistas antes de mim, antes de eu chegar nessa cidade. A Casa Iririú, poxa, por que perdemos a Casa Iririú? Quantos artistas incríveis nós geramos ali, artistas que não estão só aqui em Joinville, mas foram exportados, sabe? Tipo assim, artistas que chegaram... Temos Marlon Zé trabalhando para um monte de projeto gigantesco pelo mundo. E aonde que Marlon Zé desenvolvia a arte, ajudava a cultura aqui? Na Casa Iririú, um espaço simples e funcional, né? Então, o que eu acredito que precisa mudar antes de qualquer coisa, Pedro, é que as pessoas que estão me ouvindo aqui agora neste exato momento, que você lembre que qualquer coisa que nós tenhamos uma decisão sobre o impacto de uma cidade, não é para mim, não é para um grupo. É um equipamento que fica para uma cidade que permanece após a minha partida, sabe? Então existe um egoísmo muito grande, às vezes... A gente já tem até conversado alguma coisa lá fora, eu só não lembro qual que era o exemplo, mas que é esse lugar, né? Ao invés de deslocar o pensamento para como que eu vou contribuir para o desenvolvimento cultural de uma cidade a longo prazo, parece que é o contrário, como que eu vou desmontar o que já está feito, sabe? E aí, esse desmontar
vem de um lugar que parece ter uma proteção mais política, mas que no final das contas impacta inclusive na saúde do povo. Porque só aí, gente, só dar um Google e ver o quanto que a arte, a cultura ajuda as pessoas a superarem crises emocionais e de doenças que estão relacionadas à psique humana. A gente não fala, e Joinville tenta não falar disso, mas nós temos um índice de pessoas que se tiram a vida altíssimo nessa cidade. E tendo uma perspectiva de que a cidade é uma cidade industrial, o mínimo que você pode fazer é garantir que seja uma cidade com uma boa qualidade de vida, né? Exatamente, assim, eu não tô aqui só pra pegar um monte de pedra e atirar na gestão municipal. Não, porque a gestão municipal, ela tem acordado para algumas coisas. Uma das coisas que a gente pode celebrar é que o carnaval está de volta. E que lindo foi ver um monte de gente curtindo o carnaval na avenida, pedindo mais. Pessoas que estão o dia inteiro trabalhando na escala 6x1, sabe? E que tem um dia de folga e quer viver alguma coisa para além de bater um ponto e voltar para casa. Então, pensar cultura não é só pensar em divertimento, é pensar em saúde pública. Quem tem interesse de que o povo não tenha uma boa saúde mental e física? As indústrias farmacêuticas. Pode ser uma interessada nisso. As indústrias que trabalham, que ganham dinheiro através do adoecimento de pessoas, ficam felicíssimas com esse tipo de movimento. Querem... A destruição da cultura não é só destruir patrimônio imaterial, né, e simbólico. É destruir a saúde de uma população. E aí vocês podem buscar, os dados estão aí. Nós temos índices de pessoas que tiram a própria vida dentro dessa cidade gigantesco. Não pode se divulgar sobre isso, não pode se falar sobre esses casos para que não haja incentivo. Mas é preciso ser visto isso. Por que uma cidade que tem um monte de títulos que saem durante os anos, a cidade mais feliz, a cidade melhor IDH, por que as pessoas não estão querendo viver nessa... Por que as pessoas estão saindo? Inclusive... Por que elas estão... não tendo satisfação de vida a ponto de querer encerrar as próprias vidas. Então, assim, esse lugar é um lugar em que eu penso muito, porque quando eu canto, eu quero levar coisas boas para as pessoas. Eu quero fazer elas lembrarem que a vida é para além do material, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente troca com o outro, é o momento em que a gente se arrepia por ouvir um som que consegue traduzir um sentimento que a gente não consegue, porque a nossa vida tá tão atordoada e de repente você se emociona com uma música. E você fala, uau, isso é bom, olha isso. Também. Você se arrepiou também. E eu acho que é esse lugar, um lugar onde a sensibilidade, ela faz parte de um projeto político, sabe? Porque é muito bonito falar que você quer ver uma cidade bonita e feliz e tal, e quando é para incentivar os próprios artistas da cidade, não tem palco. É que é bonito e feliz pra quem, né? Pra quem, né? Eu acho que o joinvilense não é o problema, sabe? Eu amo o povo de Joinville. Acho que o povo de Joinville tem uma capacidade de leitura social boa, sabe? O que eu acredito é que existe uma comunicação sistêmica que é muito bem orquestrada para fazer com que determinadas narrativas a respeito da arte na cidade não sejam equivalentes à sua realidade. Porque algumas coisas que eu posso trazer. Vamos lá. Parada LGBT de Joinville. Foi a primeira vez que eu fiz um show aberto ao público. Sabe? A parada LGBT de Joinville precisou fazer todo um esforço para conseguir um espaço, para ter uma manifestação que é política, que é cultural, que faz parte do reconhecimento dos direitos humanos. Que é econômica também. Que é econômica, porque mexe um monte de gente. É questão de você ver aquele centro ocupado. Isso é uma coisa que eu sinto tanta falta. E aí, pergunta. Quantos casos de roubo, quantos casos de violência aconteceram
nessa manifestação? Nenhum. Mesma coisa agora, carnaval. Ah, porque o carnaval, as pessoas, elas vão pro lado, algumas, né, dentro das suas realidades, com parâmetros de espiritualidade e fé, cada um com a sua crença, e isso é maravilhoso, a gente poder viver um lugar que tenha pluralidade de fé e que essas fés se respeitem. Mas a gente vai ver o carnaval na prática. O que aconteceu? Uma avenida linda, zero ocorrências, todo mundo muito sabe? animado. A gente tem, Joinville, a oportunidade, a capacidade de se posicionar diante o Brasil inteiro como o carnaval mais seguro do Brasil. A gente tem isso. A gente tem a possibilidade de entender a longo prazo que fazer o carnaval uma semana antes do carnaval oficial é maravilhoso, porque a gente tá em Joinville. Se as pessoas sabem disso, elas vêm um final de semana pra cá, aquece turismo, aquece economia, e no final de semana seguinte vão para Florianópolis, vão para onde quiserem, porque aqui na região tem Laguna também, né, que é fortíssimo o carnaval. Então, pensar para além de uma bolha e de achar que só as coisas que eu gosto que tem que acontecer. Não, tem um monte de coisa que acontece na cidade que eu necessariamente não sou super fã, mas quando eu vejo, falo que bom que tá acontecendo. Porque as pessoas têm espaço, elas podem viver a cidade. O que eu acredito e que eu me proponho em estar em Joinville, que até é uma coisa que as pessoas me perguntam, mas achei que você nem tava aqui, achei que você tava em São Paulo. Eu vou pra São Paulo e para outros lugares do país. Porque eles chamam, porque eles me pagam, demandam. gente. Exato. Eles contratam os meus serviços. Simples e eu vou. assim. Eu tô há 10 anos em Joinville fazendo música. Tô há 13 anos morando. Sabe quando que Joinville contratou? Eu digo, oi, prefeitura. Nunca contratou um show meu. Prefeitura de Florianópolis contrata, prefeitura de Balneário contrata, prefeitura de Blumenau contrata, sabe? Criciúma, Chapecó. Eu já rodei um monte de lugares aqui com contratos de prefeitura para fazer evento, e na própria Joinville eu não rodo. E aí o que acontece? Ana Paula da Silva, que também é um nome gigantesco, premiada nacionalmente, sabe? Ela faz muita força para fazer show aqui. Porque também não existe esse lugar, né? Onde os artistas podem se ver. E aí é que eu sou insistente. Que as pessoas falam, um artista como você devia estar em São Paulo, no Rio de Janeiro. Exatamente, isso incentiva o cara a sair daqui. Exatamente. E aí é que eu falo, não, eu quero ser artista onde eu decidi ser artista. E eu decidi ser artista aqui em Joinville. E vocês me amem e vocês me odeiem. Tá tudo certo. E eu acho muito bonito também que tem a questão de que você vem do ponto de vista de imigração e ainda assim você escolhe estar aqui. Eu sinto que a gente tá tendo um movimento, principalmente do público mais jovem, infelizmente muito triste, de que você não se sente bem-vindo aqui, você quer sair. Metade da cena que eu conheço da música foi pra Curitiba. E eu também, como uma pessoa que não sou daqui, eu sinto uma falta de incentivo muito grande para continuar agindo aqui como artista. E eu acho muito lindo quando tem essa resistência, esse movimento contrário de continuar aqui, apesar dessa diversidade, sabe? A minha posição enquanto artista mistura o meu ser, alma, espírito, tudo junto. Porque é inadmissível. A gente, se você parar pra pensar, é inadmissível considerar que você não pode ser artista aqui, sabe? O fato de falar, você não pode ser artista aqui, é cercear a minha liberdade de ser artista. E eu não dou esse direito pra ninguém. E aí, essa provocação é pros artistas. Ocupem as cidades, façam manifestações artísticas, façam instalações, façam performances, denunciem aquilo que a arte de vocês veio denunciar e parem também de ser covardes e esperarem que alguma coisa façam acontecer. Então, de um lado, a responsabilidade da prefeitura e de todas as pessoas responsáveis por organizar o cenário cultural, e de outro dos artistas, de falarem, não, vocês não vão definir aonde o meu corpo existe enquanto artista.
Eu decido. Eu vou fazer arte aqui. Não vai ser com você, eu vou juntar quem faz e vou fazer do jeito que fizer e vou continuar aqui. E a minha insistência em Joinville não é só porque eu amo muito essa cidade, porque eu amo essa cidade. Minha mãe também não quer mais ir embora. Tá aqui, casou aqui, tá tudo maravilhoso. Nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a minha decisão em permanecer aqui enquanto morador e joinvilense, de coração, porque eu nasci em São Luís Maranhão, é ser uma referência de possibilidade. Porque a única referência de possibilidade que eu tinha antes de me consolidar dentro da música era a Ana Paula da Silva. E aí, a Ana Paula da Silva foi embora de Joinville. Então, assim, Joinville, o que acontece? A gente tem Juarez Machado, onde tá? Não tá em Paris. Claro, ele tá em outro nível, né? Assim, de tempo, de dedicação e tal. Mas como que a gente vai desenvolver uma cidade com nomes na nossa cultura se a gente olha pro lado e não vê ninguém fazendo o que a gente faz? A cidade fica só como uma incubadora, que a gente sabe que aqui é um berço de muitos artistas sensacionais, da cena das artes plásticas, da dança, da cena de música. Mas é um berço, mas não tem um depois, né? Tu não tem um plano que você consegue executar. Incubadora é incrível porque desenvolve as pessoas, né? Mas você, quando tem um filho, você não coloca seu filho na incubadora e depois que ele sai da incubadora, você abandona pra ele viver a vida dele. Não, você tem que cuidar, crescer, sabe? Tipo, nutrir. Então, eu tive... E aí, por isso que eu falo que eu defendo muito Joinville no lugar da população, porque a população é uma população que ela herda alguns traços de personalidade de ter mais camadas até acessar a pessoa em si, né? As pessoas se protegem um pouco mais, que é diferente de alguns lugares do Norte e Nordeste. As pessoas já estão assim, vem cá, me dá um abraço, vamos tomar um café lá em casa. Aqui tem um processo diferente. E tá tudo bem, isso é traço de personalidade cultural. É tipo gato e cachorro. É, tipo gato e cachorro. Mas os gatos e os cachorros também fazem amizades, entendeu? E a questão que eu vejo nisso... Perdi a linha, a fio da meada. Calma. A gente tava falando... Nutrir os artistas, mantê-los aqui. Mantê-los aqui. É que a gente precisa... Eu perdi, mas tudo bem, vamos seguir. Mas uma coisa que você comentou, por exemplo, foi essa questão de que existe esse movimento da população de fazer esses berços, de fazer isso. Isso é uma coisa que... Lembrei. Temos... Você citou a situação... Lembrei. Estávamos na incubadora. Você citou a situação ali do Sul, que realmente o Sul, aqui de Joinville, ele é um grande berço cultural. A gente tem também o Kennel Club, a gente tem as escolas. Aqui no Norte, eu sei que tem a galera do T4, que é o pessoal da arte urbana, do hip hop. Tem também o centro cultural que tem na Univille, né? Que são as universidades, que inclusive podia ter uma universidade pública de artes aqui, né? Que é uma coisa que, tipo assim... Já faz tempo, né? Isso, e, na verdade, isso fala muito sobre, né? As decisões e as prioridades. Porque a parte técnica, a gente tem o Senai mesmo, que já tem investimento em cursos de moda, em cursos de audiovisual, mas sempre vai para essa parte tecnicista, né? Mesmo que isso envolva a arte. E a partir disso falta essa visão da produção cultural que tem que envolver a cidade inteira. Sempre fica ou no coletivo, que é uma parte muito nichada, ou no industrial, que vamos te preparar para você participar da indústria cultural e nos gerar renda. Eu lembrei do que eu tava falando, tá? Era sobre esse processo de incubamento, né? Então, por exemplo, eu cheguei em Joinville, não me acreditava como cantora e compositora, participei de projetos Hammurabi, Casiririú. A partir desse movimento, das pessoas conhecerem a minha arte, apareceram pessoas que tinham vivência em desenvolvimento de projeto e me ajudaram a fazer meu primeiro projeto para eu gravar meu primeiro EP pelo SINDEC, Sistema de Incentivo Municipal à Cultura daqui. E eu gravei meu primeiro EP com 6 músicas pelo SINDEC. Então, por que eu tô falando isso? Eu precisei estar no palco
Eu precisei mostrar a minha arte, encontrar os pares complementares de outras habilidades que eu não tinha até o momento, para eu poder desenvolver um projeto. Então, as pessoas, elas estão disponíveis para ajudar e querem ver artistas na cidade crescerem. Mas sem o apoio de equipamento público, né? Espaços como esse, que a gente não tem mais, como o Caririú, e os espaços como a gente está perdendo agora, que é a Plage e a Jote, que tá ganhando um downgrade. Eu não sei como é que é o espaço do... Cara, te falar que ele é pequeno, o terreno é grande, mas o casarão lá dentro é meio pequeno. Mas ele não é tombado. Ou seja, dá pra gente mexer lá. Entendi. É uma casa normal, tipo, não tem uma casa, tipo... o pé direito é baixo, tipo assim, sabe? Uhum. Mas dá pra gente já até tem ideias de colocar um container, assim, dá pra mexer lá dentro, entendeu? O que mais me intriga, Pedro, sabe o que é? Uma gestão que não ouve toma decisões a partir do quê? Se você não conhece sua população... Poxa... Como que se decidiu tirar a Jote dali? Se consultou a comunidade artística? Como se decidiu tirar... não houve... Flashbacks de guerra do plenário. Não, é isso, né? Então, e aí que eu julgo. Não é um interesse sobre a cultura, entendeu? Não há um interesse genuíno sobre o desenvolver da cultura e sobre prezar e nutrir aquilo que já se constrói. Usam esse lugar como um palanque político de várias maneiras. Como se a cultura estivesse fazendo algum mal para a cidade. Vira uma zona de guerra, né? Sabe? Tipo assim, é uma falta de sensibilidade e de senso de realidade que leva para um lugar de guerra uma coisa que, na verdade, só traz benefício para a cidade, que é a produção de arte e cultura. Daí, a gente vê projetos, tipo, esse projeto ali esse espaço onde é a Cidadela, é impressionante. Eu tô há 10 anos aqui. Aquele prédio é gigante e nunca ninguém fez nada ali, sabe? Aí os únicos que funcionam vão ser tirados de lá para fazer o quê? Algo que a gente também não sabe. Então a minha pergunta nesse sentido é como se cria um projeto de cidade que desenvolve cultura se não se conversa com o povo. Aí eu vou trazer uma história pra vocês. Senta que lá vem história. Vem comigo. Blim, blim. Eu fui, no ano passado, a Brasília. Fui porque a Casa do Povo tem que ter acesso ao povo. E aí eu descobri que ia ter os projetos de Joinville, da cidade cultural de Joinville, iam ser apresentados lá em Brasília para os deputados para buscar emenda, dinheiro. Horrível. Aí, chegando lá, eles apresentaram um PPT. Isso dentro da sala com os deputados que iam colocar algum tipo de emenda e tal. E aí apresentaram toda uma cidade, a cidade dos festivais. É o festival de dança, é o festival de piano, é o festival... E aí, colocaram tudo o que acontece em Joinville. Aí eu tava lá. E eu falei... quando a palavra veio pra mim, eu falei... Tá faltando página nessa apresentação. Porque cadê as manifestações populares? Elas não fazem parte da cultura da cidade? Sabe? Então, quando se busca recurso lá em Brasília, e eu posso dizer que eu estive lá, eu vi de perto todas as conversas acontecendo, esses projetos, eles simplesmente são ignorados, não tem representantes. O projeto de cultura popular, por exemplo, que envolve artes urbanas, não é representado por ninguém, sabe? E o problema não é das pessoas que estavam lá, porque cada um estava indo representar alguma coisa. O problema é essas pessoas não terem a sensibilidade de olharem para o projeto de cidade cultural como um todo e não olharem além do seu próprio projeto. Sabe? É uma busca por recursos para sustentarem seus próprios projetos,
os projetos dos quais fazem parte, Não o coletivo não os da projetos de cidade, entende? Uhum. Aí é nesse lugar que eu falei, gente, eu entendi o que eu vim fazer aqui. Eu entendi que é necessário e urgente que os próprios coletivos de artes urbanas, por exemplo, né, consigam se organizar enquanto projeto para que também vá em reuniões como essa. E mostre um lado da cidade que não é de interesse ser mostrado, pelo que eu entendi. Porque se a gente não tem uma página de PPT falando de artes urbanas periféricas ou originárias, a gente tá fazendo o quê? Sabe? Tipo, enquanto a artista... Enquanto uma cidade que se diz que quer se posicionar nacionalmente como uma cidade de festivais. Quem toca nesses festivais? E detalhes, um pequeno detalhe, festivais que são conhecidos aqui de Joinville estão indo pra fora e dependem de ir pra São Chico, dependem de ir pra Blumenau, dependem de ir pra fora. Sim. Salada Cultural foi um evento que começou aqui e foi pra fora. Os eventos de cinema começam aqui e vão pra fora. Eventos de música eletrônica começam aqui e vão pra fora. Então existe... E são eventos que movimentam dinheiro, que movimentam cultura. A gente trouxe, durante o festival de dança, tava tendo manifestação cultural urbana nos bares daqui e festivais grandíssimos. Eu não conseguia andar ali no centro, porque tinha muita gente, durante o Malha Cante, por exemplo. E como que fica essa situação se ninguém representa e se a gente é reconhecido fora do estado e fora da cidade como uma cidade retrógrada e que nega isso, como se a população negasse isso, sendo que a população abraça. Porque assim, a gente tem tecnicamente um número X de editais que a pessoa pode ir lá, né, o produtor cultural pode ir lá fazer, mas aí o que justifica, falou do Salada, né? O que justifica o Salada não ter feito a edição aqui, não ter, sabe? Tipo, ter saído, coisas que começaram aqui, irem pra fora, porque, assim... No papel, ok, tem os editais, tem tudo bonitinho na legislação, né? Mas a postura da cidade com relação a isso é diferente. Exato. E não da cidade como população, porque adesão tem. Adesão tem, sim. O povo vai. Mas é como a cidade quer que esses produtos culturais sejam vistos, né? O que tem visibilidade, o que não tem. Como ela quer se assimilar. A gente tinha até conversado ainda agora sobre um fenômeno interessante, que algumas marcas colocam investimentos em alguns projetos, mas as marcas mesmo não querem ser associadas e pedem para não fazer parte do projeto. Então, tipo assim, existe um interesse genuíno, né, de incentivar a cultura. A marca X veio aqui e falou... Quero te dar esse tanto de grana para que você execute o seu projeto que eu acredito muito. Mas não precisa colocar meu nome, sabe? Esse incentivo é bem-vindo, mas isso revela uma coisa na cidade. As pessoas, elas realmente têm desejo de incentivar a cultura. Mas, para fora, no sistema, elas precisam se proteger. Porque existe uma sensação de que se ela incentiva uma arte que parece que está mais à direita ou mais à esquerda, sei lá qual o posicionamento político, que ela vai querer se defender, ela prefere nem aparecer, nem estar ali. É quase um tabu, né, cara? Engraçado então isso. esse movimento revela duas coisas. Que tipo de ambiente a cidade está criando em que as pessoas não querem se associar a determinadas artes e artistas e projetos artísticos e culturais. Eu tenho rede social e eu me comunico com muita gente. Eu tenho uma média de 800 a 1 milhão de pessoas alcançadas por mês. Vai ver o meu feed. Não tenho um patrocínio. Por quê? Porque a minha comunicação não é de qualidade? Não, porque as pessoas simplesmente me elegeram a um campo político que eu nunca disse que eu sou. Nunca falei, sou deste partido ou desta vertente política ou dessa extremidade, desse polo direita e esquerda. Nunca falei isso. Mas as minhas letras comunicam o que eu penso. A minha fala comunica. O meu ser comunica o que eu sou.
E aí esse preconceito, né, que está estabelecido no imaginário coletivo, ele precisa ser a primeira coisa a ser desfeita. Porque é muita falta de inteligência, agora até falando mercadologicamente mesmo, né? Deixar de aparecer para 800, 1 milhão de pessoas através de uma influenciadora local que fala diretamente com as pessoas. Eu falo minha população de ouvintes e acompanhantes de redes sociais, as pessoas da minha audiência, né? É Santa Catarina. Santa Catarina e São Paulo, né? Que é o lugar que eu tenho mais me movimentado. Então, essas empresas, elas deixam de patrocinar artistas como eu, achando que eu não vou continuar. O que acontece? Empresas de São Paulo pagam, sabe? E aí, elas ficam numa bolha eterna de Santa Catarina e nunca se projetam pra fora. E provocação, compositora global, gente. Né? Tipo assim, o que precisa? E aí eu volto pra prefeitura, né? Prefeitura. Oi, Adriano. Oi, Regiane. Tudo bem com vocês? O que precisa uma artista como eu, que já tem indicação de premiação nacional em 2 categorias, melhor cantora e melhor compositora, já tenho trilha de novela, eu já loto shows fora daqui e aqui, o que precisa, qual é o critério, o que eu tô fazendo de errado, que eu não tenho a capacidade de assumir uma programação dentro de um palco público da cidade? Fica aí, Joinville, pensa sobre isso. Por que uma artista como eu não tem esse espaço aqui e tem que buscar fora? E aí esse lugar é um lugar muito, muito quase bobo, sabe? Porque agora, recente, teve uma polêmica em Florianópolis, porque a prefeitura de Joinville está contratando Glória Groove, né? Para um evento que é LGBT. Em Florianópolis, que é o bloco da comunidade LGBT em Florianópolis, contratando Glória Groove através de incentivo do carnaval, né? E aí as pessoas fazem um escarcéu. Glória Groove, não sei o que, Glória Groove. Fazendo polêmica na internet por causa de Glória Groove. Mas vê se quando contratam um monte de artistas que estão alinhados a outras pautas, se o outro lado da política fica lá, estão contratando Gustavo Lima. Não fica. Então, existe um espantalho, sabe? Tipo assim, que as pessoas têm medo de uma coisa, como se aquilo fosse mudar alguma coisa. Não vai, gente. Quem é o que é. Quem não é o que é, sabe? Quem vai. Quem não vai. Simplesmente é isso. Assim como uma pessoa que vai na parada LGBT talvez não vá na Marcha para Jesus, uma pessoa que vá na Marcha para Jesus não vá na Marcha LGBT. Mas tem gente que vai nas duas, sabe? Então, esse lugar de entender que a gente não vive em polos, né? É isso ou aquilo, ele precisa ser quebrado urgentemente dentro dessa região. Porque parece que a gente tá em guerra. O que Glória Groove vai fazer de mudança política numa cidade como Florianópolis? Não vai fazer nada, sabe? Tipo, quem curte Glória Groove curte, quem não curte, não curte. Quem curte Jesus Lumen Joinville curte, quem não curte, não curte. E tá tudo certo, a vida de ninguém vai acabar, o projeto de ninguém, a cidade não vai mudar porque teve um show meu, sabe? Então, isso é muito doido, assim, é um lugar de briga que tá muito dentro do imaginário das pessoas. E elas acham que elas precisam defender um espaço de existência e um símbolo, porque esse símbolo tem que ser pra sempre. Amor, 50, 60 anos, você não tá mais aqui, meu bem, entendeu? Um episódio desse tipo, assim, me deixa muito intrigado, cara, porque é uma pira, assim, de tipo, assim, duplo pensamento, né? De tipo, cara, olha só, ao mesmo tempo que você fala que o show vai influenciar, vai criar o terror na sociedade inteira, ao mesmo tempo que isso é verdade, assim, pra certas pessoas, né? Sim. Ao mesmo tempo, também a arte é inútil. É tipo assim, a arte não vai pra economia, a arte tem que se lascar mesmo esses artistas aí de Joinville. O que é totalmente Pode tirar o espaço da Jote, pode tirar o espaço da Plage, não tô fazendo nada, bando de artista, vagabundo, não sei o quê. Olha como isso
É raso. É contraditório e raso, né? É raso, porque, tipo assim, eu vou só pegar a estrutura de um show meu, tá? Então, só no meu show, eu preciso pagar pelo menos os 4 músicos, uma técnica de som, uma assistente de palco, uma produtora. Preciso contratar designer para fazer a parte de divulgação. Preciso contratar uma pessoa de marketing digital para fazer a parte de disseminação. Preciso de assessoria de imprensa. Eu preciso também de cabeleireiro. Eu preciso de maquiador. Eu preciso de figurinista. Eu preciso, no dia, de ter segurança, porteiro, sabe? Alimentação para toda a equipe. Então, dessa alimentação, eu contrato uma padaria, uma produtora de comida. Então, assim, não é a arte. A gente tem um dado novo que é maravilhoso. A cada R$1 investido em cultura volta a 7. Sabe? Você pensar que investir em cultura é algo ruim para a economia, você não tá sabendo de absolutamente nada, meu amor. Atualiza F5. A internet tá aí, busca aprender. Sai da tua bolha, sai da tua realidade paralela e vem pro mundo real. A questão é que boa parte das pessoas, elas estão tão confortáveis dentro das suas bolhas, que só reforçam o que elas pensam, que elas não se dão nem a oportunidade de conhecer a realidade fora dessa bolha. E eu me vejo muito nesse lugar. Eu tenho uma relação muito boa com muitas pessoas que se posicionam abertamente como direita, bolsonarista, porque eu digo e repito isso em todos os lugares, eu não luto contra pessoas. Eu luto contra sistemas de pensamentos que são nocivos às pessoas. Inclusive esse, sabe? Quanto de oportunidade de você desenvolver relacionamentos maravilhosos com pessoas que pensam diferente de você perde porque você acha que você só tem que se lidar com gente que pensa igual com você. Ou você só tem que ir aonde você ouve aquilo que você gosta, sabe? Tipo assim, não é assim que expande um pensamento, não é assim que você desenvolve uma leitura realmente crítica e mais próxima da realidade. Quanto mais você se isola, meu amor, dentro do que você acha que é certo, menos certo de alguma coisa você vai estar, porque a verdade é que em todos os campos, seja de direita, de esquerda, na cultura, na economia, aonde vai ter milhares de camadas a serem entendidas. Nada é tão branco no preto assim como as pessoas acham. Nada é tão binário assim. Esquerda, direita, é branco, é preto, é rico, é pobre. Cara, existem muitas coisas dentro dessa escala e para fora dessa escala que a gente simplesmente ignora porque a nossa mente tá programada, catequizada, adestrada para pensar limitante entre um lado e outro, como se fosse isso. Não, existe um mundo gigantesco e é muito para além da gente. Joinville já tem quantos anos de existência? A gente teve essa pergunta uns programas atrás. Era 170 e pouco? Deve ser. Não tem ninguém Eu não lembro exatamente. Lá do início dos 170, não tem ninguém mais vivo, entendeu? A gente tem que pensar, e aí vem um lugar de amor, essa cidade, assim, porra, eu vivi, cheguei aqui, me descobri artista, encontrei pessoas que me apoiam, encontrei uma banda que desenvolve a coisa comigo, cheguei num lugar de projeção nacional, tô fazendo shows por todo canto do Brasil, e aí eu simplesmente vou abandonar a Joinville porque eu já consegui o meu? Não vou, entendeu? Então quando eu olho pra Joinville, eu lembro, foi esse lugar que me deu a base para eu desenvolver a minha arte. Qual a minha responsabilidade? Voltar isso de alguma forma para essa cidade, porque eu vou morrer. Sabe? Em algum momento aí eu gosto de lembrar disso para todo mundo, porque eu acho que é o que nos nivela. Tem muita gente achando que a vida é para sempre. Não, de um dia para o outro a gente pode não estar mais aqui. E o que fica é o que você construiu para outras pessoas, porque você não leva nada daqui. Sacou? Então essa teimosia que você falou no começo, na verdade, ela é uma forma de gratidão, né? É uma forma de gratidão, com certeza. Pode de devolução mesmo, né? Porque eu acho que é isso. Tem muita gente
que vestida do egoísmo acaba não conseguindo entrar em lugares que realmente façam diferença no mundo, porque se você faz só pra você, meu amor, vai morrer contigo, entendeu? E assim, a partir do seu trabalho, né? Falar um pouco assim, a pessoa que tá ouvindo seu trabalho pela primeira vez, que tipo de escuta, que tipo de... que tipo de escuta você espera que atinja essa pessoa, com esse primeiro contato, né? A minha música, a minha arte, ela é... Eu digo que... É doce... A escuta que eu ofereço para as pessoas, ela chega num lugar afetivo, mas ela mexe com as estruturas. Então, o jeito que eu falo e que eu gosto de comunicar as coisas até então, no meu atual momento musical, é totalmente convidando as pessoas a sentirem. Só que eu não passo pano em assunto nenhum. Eu falo isso com afeto, com poesia, mas eu relembro as pessoas de todas as coisas, né? Desde a questão da pluralidade humana, que eu acho que é uma das coisas que é mais absurdas estarmos em 2026 e as pessoas ainda acharem que elas têm controle sobre como os corpos de outras pessoas que não são elas têm que se portar no mundo, quando já existe lei garantindo e organizando isso, né? E aí elas perdem o tempo dela fazendo comentários na internet, achando que isso vai... Ou comentários pessoais achando que vai mudar alguma coisa. Não muda, é perca de tempo, é perca de energia. Mas todas as vezes que elas ouvem minha música, eu acho isso maravilhoso. Porque eu tenho um monte de pessoa que é declaradamente de direita e que ama as minhas músicas. E que ouvem no Spotify. Agora mesmo estava passando aqui uma das mesas das suas colegas e tinha aqui um número de um candidato estampado num negócio de beber água e ela estava ouvindo minha música, entende? Então, tipo, eu não estou aqui para me colocar como fronteira, pelo contrário. Eu me vejo como ponte, como conexão. Eu não acredito na separação das coisas. E assim, a gente gosta também de falar um pouco sobre o processo criativo. Legal. Né? Então eu queria ver contigo assim, como é que nasce uma canção? Como é que é o seu processo de criação? Cara, pra mim o processo criativo é muito bicho solto, assim. Então, é tipo filho, sabe? Que você acha que vai ser parecido e é totalmente diferente um do outro. Então, às vezes, uma música, tipo a música Bicho Solto, que é uma música que as pessoas gostam muito, eu fiz ela chorando dentro do ônibus depois de uma situação que eu vivi aqui dentro de uma igreja da cidade. Aí eu fiz Bicho Solto. E aí praticamente nasceu letra e melodia pronta. Aí depois eu levei isso pros músicos. Os músicos fizeram a parte de arranjo e tal, e desdobramos até gravar. Aí essa foi de um jeito. E eu, que é a música que foi pra novela, o Xuxa me fez uma provocação, e através dessa provocação eu pensei na letra e na melodia. Aí eu fiz a letra e a melodia pensando na provocação e como a provocação foi qual era a mensagem que você gostaria de deixar pro mundo, se fosse uma mensagem geral, assim. Aí eu fiz a música e eu pensando nisso. Já outras músicas, eu tenho muitas músicas que nascem nesse lugar, né? Que elas parecem que chegam prontas, melodia e letra. Já outras chegam a letra, um pedaço da letra. Aí eu gostei dessa frase. Aí eu guardo ela. Aí depois eu volto nela. Daí, a partir dela, nasce outra parte da música. Se constrói em volta daquele conceito, vamos dizer, né? Se constrói a partir daquilo. Às vezes é o contrário. Às vezes eu tô num lugar e aí vem uma melodia. Vem só a melodia, não tem letra nenhuma. Aí eu fazendo com a boca. E aí eu gravo. E aí depois eu penso, poxa, por que isso aconteceu? Que sentimento é esse? O que tava rolando ali nesse som balbuciado pela boca? Que isso quer dizer? Aí eu vou e penso a letra. E aí eu penso
Então, existem muitos caminhos. E já acontece também, como eu faço para alguns artistas, né? Najara Isidoro, Daniel Monteles, Bárbara Valente, do Espírito Santo, que é um processo em que eu ouço os artistas e, através das minhas inteligências de design, eu entendo que o território que aquele artista quer cantar, né? Os temas que ele gosta, o contexto de vida, o estilo. E aí eu crio a letra e a música a partir dessa captura de informações sobre aquele artista, que são artistas que são intérpretes, mas que geralmente não são compositores. Então existe também esse caminho, né? E, por outras vezes, eu simplesmente preciso falar alguma coisa. Aí eu vou, escrevo a letra e eu musico a letra. Então, existem muitos caminhos possíveis de composição. E eu até digo que para quem compõe, eu dei até a oficina agora no Festival Literário de Joinville, de composição, que é não tentem moldar os seus processos de composição. Porque criatividade é bicho solto. Você tem que entender seu comportamento criativo, e a partir de entender esse comportamento criativo, você respeitar esse processo. Então, hoje, para mim, o passo inicial, para mim, é como se fosse uma borboleta, sabe? Então, o passo inicial veio a lagartixa, apareceu a lagartixa, é a ideia. Eu preciso... O ovinho, né? O ovinho é a ideia. O que é esse ovinho pra mim? É capturar a ideia, gravar, escrever, botar no Google, qualquer coisa, sabe? Se fecha no casulo, começa a pesquisar, começa a fazer e depois fecha no casulo, depois entende qual que é a expressão sonora que você vai dar pra isso, quais são os instrumentos, aí você já tá ali nesse casulo se abrindo. Aí na hora que você fechou tudo isso, né, toda a parte estrutural da música, pro casulo se abrir, você tem uma força ali, que é a força de como colocar isso no mundo, né? Que é, preciso registrar, preciso distribuir por uma gravadora, sei lá, por um selo, a parte burocrática. Que essa borboleta, ela só vai bater a asa mesmo depois que ela passa por isso. Então, eu digo que essa parte de entender o sistema e como desenvolver e espalhar sua música para as pessoas é a parte de romper o casulo, que é a parte um pouco mais dolorida, e de fortalecer a asa, porque antes de bater as asas, a borboleta ainda fica um tempinho ali, né? Tipo, caramba, eu tenho esses braços aqui agora, como é que eu faço para usar eles? Então, esse processo de reconhecimento até a música ir pro mundo, ele precisa ser respeitado, né? O ovinho, a lagartixa, o construir o casulo, o desenvolver dentro desse casulo, até romper o casulo, fortalecer as asas e ir pro mundo. Eu acho que esse é um padrão que eu percebi, assim, nas minhas músicas. Porque por mais prontas que elas nasçam, ela vai ter que passar por tudo isso, né? E registrar a primeira ideia, aperfeiçoar, entender como gravar, entender como distribuir, para depois ir pro mundo. Jesus, a conversa tá muito boa, mas a gente vai ter que encerrar o programa, a gente precisa liberar aqui o espaço do estúdio da rádio. Mas antes de encerrar, a gente gosta sempre de perguntar pro convidado, já que a gente fala muito sobre cultura aqui, né? O que o convidado anda consumindo sobre cultura, né? Música, cinema, séries, livros. O que você anda consumindo aí? Ou alguma obra que te influenciou muito no que você é hoje? Fala um pouquinho aí pra gente, até pra deixar de sugestão aí pra quem tá ouvindo o programa. Legal. Nossa, eu sou uma pessoa que nasceu no mundo digital, né? Então sempre é uma pergunta muito difícil pra mim. Porque eu ouço muitas pessoas, né? Mas ultimamente eu tenho ouvido... Deixa eu até fazer uma pesca aqui pra eu falar com mais... Eu gosto muito da música brasileira de maneira geral e eu tô sempre ouvindo artistas novos, assim. Então, os artistas
que eu sempre ouvi, que são as minhas referências, né? Alcione, Caetano, Chico César, Gilberto Gil. Então, eu acho que isso é muito óbvio, né? Meio que o Brasil já tá sabendo. Mas as mais recentes, assim, Marina Sena, que é alguém que me inspira muito nesse lugar de música brasileira, com autenticidade, letra, que ao mesmo tempo que é humana, não deixa de ser política também, né? Eu também gosto muito de pop leve, assim, e um nome que eu tenho gostado muito é a Priscila Tossan, que é uma nova artista que tem trazido uma sonoridade brazuca, barra, EDM, uma mistura de musicalidade brasileira com eletrônica, que eu também tenho pesquisado bastante. E assim, se eu for falar, na maior parte que eu tô vendo aqui que eu ouço, é o que eu já ouço sempre, né? Criolo, Maísa. A Maísa tá aparecendo aqui, que também é uma pessoa que eu ouço bastante, e ela já tá há muito tempo fora, né? E a Isa também, né? É uma Lued Luna, Lineker. São muitas... Felipe Cato, Kluber, Julia Kluber. Nossa, é muita gente. Mas assim, Núbia é uma cantora de reggae de São Luís do Maranhão, também fazendo um trabalho gigantesco e maravilhoso. Os Garotinhos. Nossa, gente, e aí vai embora, né? Trazendo pessoas daqui também, que eu acho importante citar. Vitor Dilin, Maria Amonde, são nomes que estão aí botando seu nome na arte. MC Amazona, e enfim, eu gosto muito de estar por dentro do que as pessoas da cidade também estão lançando, de maneira geral. Acho que é isso. Seus arrobas aí, a hora do jabá. A hora do jabá, gente, se você ficou até esse momento ouvindo a minha voz falada, você vai você vai amar me ouvir cantando. Jesus, como Filho de Deus, assim, grafia JSUS, Luma com 2 M's, L-U-M-M-A, M de Maria, Jesus Luma, em todas as plataformas e redes sociais. E chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado mais uma vez, nossa convidada aqui, Jesus Luma. Valeu por ter aceito nosso convite. O podcast Ouvindo Olhares está disponível também no Spotify e no nosso Instagram, @Rádio Câmara Joinville. Siga também o @Câmara Joinville para ficar por dentro do que acontece no Legislativo da cidade. Muito obrigado e até a próxima. Esse programa foi uma produção do jornalismo da Câmara de Joinville. Fale com a gente pelo e-mail jornalismo@cvj.sc.gov.br.